Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero só explicar uma coisa para os irmãos que estão em casa e que estão participando do Tadel. A semana passada nós iniciamos o nosso Tadel com o propósito de falarmos sobre a volta de Jesus. Agora, precisamos entender, eu quero que você entenda que eu aqui não estou dando um estudo. Não estou fazendo estudo de Apocalipse e nem de escatologia, não é um estudo, eu estou fazendo uma ministração, porque alguns irmãos podem achar que é muito superficial, mas eu quero que você compreenda que nós temos pouco tempo e não é um estudo, não tem como dar um estudo de escatologia, e nós não estamos aqui preocupados com a cronologia escatológica, o tempo das coisas. Então, nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos querendo falar sobre a volta de Jesus como fato em si. Então, nós não nos preocupamos com aquele passo a passo escatológico. Tá? Nós estamos falando no geral sobre a volta de Jesus. Estamos dando alguns pareceres nossos acerca disso. Aí alguém pode falar assim, mas pastor, por que no Tadel? Não pode ser no culto de domingo? Sim, poderia ser, mas eu prefiro no Tadel porque envolve a igreja e envolve também os líderes, porque eu quero que você tenha no coração a expectativa da volta de Jesus. Porque quando a igreja ela não vive a expectativa da volta de Jesus, ela acaba praticando a introspecção. O que seria? Ela se volta para si mesmo, para o seu momento na terra. E eu quero te levar a ter o seu momento no céu, esperando a volta do teu Salvador, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o cristão que vive essa expectativa da volta do Senhor Jesus, ele vive vigilante. Eu quero que você veja um versículo, os irmãos colocarão aí na tela para nós. Veja um versículo que está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 42. Porque o cristão, o crente, o líder que está aguardando, está naquela expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo, ele vive vigilante, ele tem esperança, ele vive uma vida de esperança. Olha o que diz lá 24:42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Então, você que está aguardando o Senhor Jesus, você está vigilante. Então, se você vive uma expectativa da volta do Senhor Jesus, você está vigiando, você não está andando por essa vida de qualquer maneira, fazendo as coisas de qualquer jeito. Você fala, o meu Senhor está às portas, eu estou aguardando todos os dias a volta do meu Senhor. Então, o crente, o cristão, o líder de célula, que vive a expectativa diária da volta do Senhor Jesus, ele vê a urgência, sabe, da pregação, da salvação do mundo. Ele vê a urgência de se pregar Jesus continuamente, todos os dias. Ele vê que as coisas já estão para acontecer, que os sinais já estão sobre a terra e que Jesus já está às portas. Então ele vê essa urgência e ele passa a liderar a sua célula com alegria, porque a sua expectativa de que Jesus está voltando gera no coração dele uma alegria. Eu estou muito feliz, porque eu sei que o meu Senhor, Ele está às portas. E os sinais que estão no mundo hoje, anuncia isso. Nós olhamos para Israel, olhamos para os acontecimentos que ocorrem no mundo hoje e percebemos, Jesus realmente está voltando. E foi isso que eu falei na última terça-feira. Nós falamos sobre, será que Jesus volta? Jesus vai voltar mesmo? É certo que Ele vai voltar? E eu estava falando na última terça, para quem não esteve presente, que é certo que Jesus volta, porque a Bíblia, só no Novo Testamento, fala mais de 300 vezes sobre a volta de Jesus. E a Bíblia afirma que Jesus voltará, e nós estamos nessa expectativa. Daniel diz que quando tudo isso estiver para acontecer, quando Jesus estiver para voltar, ele diz que o conhecimento se multiplicará. Eu tenho 53 anos.
Há uns anos atrás não existia internet, não existia toda essa tecnologia que existe hoje no mundo. Em poucos anos, nós vemos um avanço muito grande com a ciência, muito grande com a tecnologia. Então, se cumpre a profecia de Daniel 12:4, que diz que esse conhecimento se multiplicaria. Lá em Mateus 24, versículo 4 e 5, diz que haveria muito engano religioso. Então, hoje nós vemos como que há um engano religioso até mesmo dentro do setor, ou mesmo da comunidade evangélica. Nós vemos quantas coisas, quantas aberrações são ditas no meio da comunidade evangélica. Também lá em Mateus 24, versículos 6 e 7, diz que haverá convulsões naturais, sociais e políticas. Isso quer dizer que vai haver uma turbulência em todos os setores da humanidade. Lá em Mateus, isso eu estou falando do que nós falamos semana passada. Lá em Mateus, capítulo 24, versículo 12, diz que a iniquidade, ela também se multiplicaria. Por isso o amor de muitos se esfriaria. Então nós percebemos que todas essas coisas são sinais. A Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses 2:3, que haveria apostasia quando Jesus estivesse para voltar. O que é apostasia, pastor? Apostasia é as pessoas que abandonam a fé. As pessoas que ouviram falar de Jesus, frequentaram uma igreja, entregaram a sua vida para Jesus, mas o dia a dia, as coisas que a envolvem no mundo, a faz abandonar a fé. Muitas pessoas estão abandonando a fé. Acredita-se que há mais desviados do que pessoas dentro da igreja. Sabia disso? Então, para você ver que são sinais, a Bíblia diz também que nos finais dos tempos, quando Jesus estivesse para voltar, o anticristo se levantaria. O anticristo vai trazer uma unificação política, como também religiosa no mundo. Então perceba e comece a colocar o teu coração, você que é líder de célula, você que é pastor, você que é supervisor de líderes, você que é coordenador, você que talvez esteja desesperado, ou talvez está angustiado por tudo que está acontecendo no mundo, eu quero falar para você, há uma esperança para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus, Ele está às portas. Ele disse, não fiquem perturbados, não perturbe o vosso coração, credes em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas, é para lá que nós vamos. Então talvez você está conosco aqui nesse culto, e talvez você está desesperado, uma angústia no teu coração, talvez dentro de você, talvez há um temor muito grande. Não tema, não tenha medo, porque o Senhor Jesus, o nosso Senhor, está voltando, e mais do que nunca, devemos começar a falar de Jesus para as pessoas. Vamos perceber a urgência da pregação do Evangelho, vamos perceber que o mundo precisa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, precisam de Jesus, e nós estamos aqui como igreja, para não nos envolvermos com essas coisas que hoje cercam o mundo. Hoje a igreja, ela é luz diante de tantas trevas que está sobre o mundo, e nós precisamos exercer isso. Então, por isso que eu achei muito importante fazer essas pequenas ministrações, sem se preocupar com cronologia escatológica, sem se preocupar com essas questões escatológicas no seu tempo, porque eu só quero fazer a ministração acerca da volta de Jesus. Tudo bem, meus irmãos? Então, falamos sobre isso, e hoje eu quero falar por que Cristo voltará. Por que Ele vai voltar? Então, você sabe que na primeira vinda de Jesus, ele se esvaziou. Isso quer dizer, Ele nasceu num lugar simples, viveu como pessoa simples. Jesus, Ele não teve grandes coisas aqui na terra, Ele teve uma vida simples. Ele veio como servo, Ele veio como cordeiro, Ele veio como ovelha muda, Ele veio para se fazer pecado por cada um de nós. Na primeira vinda de Jesus, Ele veio assim, simples. Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Ali Ele foi humilhado. Nos seus últimos dias, Ele foi humilhado, Ele foi escarnecido, cuspiram nele, sabe? As pessoas xingaram, Ele foi traído, Ele foi preso, açoitaram Jesus. Então, a primeira vinda de Jesus foi assim. Ele foi pregado numa cruz, porque esse era o objetivo da primeira vinda de Jesus. Agora, quando Ele vier, que é isso que nós estamos aguardando, essa é a nossa expectativa como igreja. Quando Ele voltar agora, na sua segunda vinda, Ele não vai vir mais como aquele Jesus que Ele veio na primeira vez. Agora Ele vai vir como Senhor dos senhores, Ele virá como juiz de
toda a terra. Jesus, ele virá como um leão da tribo de Judá. Ele vai se assentar no trono, lá em Jerusalém. Ele vai julgar as nações. E as Escrituras diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas, pastor, por que Jesus tem que voltar? Jesus, ele tem que voltar para poder julgar todas as coisas. Ele vai julgar. Jesus, na sua segunda vinda, ele vai vir para julgar as coisas. Então a Bíblia diz, eu vou abrir alguns versículos, estou correndo um pouco por conta do nosso tempo, mas eu quero que você acompanhe alguns versículos. A Bíblia diz lá em Mateus 25, 31 a 33, que ele vai vir julgar as nações. Por que Jesus tem que voltar? Porque ele tem que julgar as nações, ele vai julgar as nações. Então veja lá, Mateus 25, versículo 31 a 33. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então uma das coisas, por que Jesus vai voltar? É porque ele vai julgar as nações. Ele vai julgar não só as nações, mas a Bíblia diz lá em 25, nesse mesmo capítulo 25, versículo 41, acompanhe comigo, que ele voltará também para julgar, mas os ímpios. Olha o que ele diz: então dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então o Senhor fará juízo também sobre os ímpios. Mas não somente isso, a Bíblia diz que os pecados, aqueles pecados que estão ocultos, eles serão revelados, os segredos do coração do homem, eles serão julgados. Você vê que todo o segredo do coração do homem, lá em Apocalipse 20, versículo 11 e 12, diz que será julgado esses segredos, tá bom? Agora, não somente isso, vamos continuar aqui com você. Jesus, ele vai julgar todos aqueles, na sua vinda, aqueles que são crentes, mas que são crentes nominais. Vamos ver esse versículo? Está em Mateus, capítulo 7, versículo 22. Olha lá. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. São crentes nominais, são aqueles que frequentam uma igreja, são aqueles que estão buscando dentro de uma igreja, talvez benefício próprio, mas ele não quer relacionamento com Jesus. É aquele que não quer responsabilidade, não quer compromisso, não quer relacionamento de compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Então esses vão dizer naquele dia, na volta do Senhor Jesus, eles vão falar assim: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, esses cristãos que estão dentro das igrejas, que se dizem cristãos, mas são nominais apenas, só leva o crente o nome de evangélico, mas não tem nenhum compromisso, não tem relacionamento, não deseja verdadeiramente o Senhor. Ele vem para os cultos com uma segunda intenção, quando fala para ele de um relacionamento de compromisso, de responsabilidade com a obra de Deus, da pregação do evangelho, de cuidar de almas, ele não quer, porque a intenção dele na igreja é uma outra. Ele tem interesses dentro do corpo de Cristo. Então, percebemos que, por que Jesus tem que voltar, pastor? Jesus, ele vai voltar para julgar todas as coisas. Ele vai voltar para julgar as forças espirituais. Todas as forças espirituais do mal. A falsa religião, como diz lá em Apocalipse 18, o anticristo ele vai julgar lá, como diz lá em Apocalipse 19, e também o diabo será julgado. O Senhor, na sua segunda vinda, na sua volta, ele vai julgar todas as coisas. Mas eu quero chegar com você aqui no ponto principal: por que Jesus vai voltar? A Bíblia diz, eu quero que você abra 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Esse é um dos fatores que muito está relacionado a cada um de nós, como líderes, como servos de Deus, como crentes. Está lá em 2 Coríntios 5,10. Olha o que diz: porque todos devemos comparecer diante o tribunal de Cristo, todos nós.
Ele está falando para a igreja, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja bem ou mal. Então, só para nós chegarmos aqui nesse ponto, a Bíblia diz que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Esse tribunal, ele não tem a ver com o julgamento para condenação. Esse tribunal, o tribunal de Cristo, ele é um tribunal para galardão, para recompensa. Tudo aquilo que você fez pela obra do Senhor, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que você fez por conta do Evangelho do Senhor, por amor ao Senhor, toda a sua obra que você fez na igreja será julgado nesse tribunal. Tudo aquilo que você fez de bom na igreja, na obra do Senhor, você foi um líder de célula, saiba, há uma recompensa para você aguardando na vinda do Senhor Jesus. Quando Jesus voltar, lembre-se, o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Isso é bom demais, meus irmãos. O Senhor voltará e Ele vai ter o prazer, Ele quer poder galardoar cada um dos seus filhos. Então, tudo aquilo que você fez na obra do Senhor não será em vão, o seu trabalho não será em vão. Nesse tribunal, que é o tribunal de Cristo, nesse tribunal será manifesta as nossas obras, aquilo que você fez, aquilo que você realizou. Às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, não me reconhecem nessa igreja, aí ele sai daquela igreja, vai para outra igreja, então ele está procurando reconhecimento de homem, ele está procurando reconhecimento das pessoas, ele quer aparecer, ele quer que todos digam o que ele faz de bom dentro da igreja, mas você não precisa disso, porque o maior reconhecimento não virá de homens, mas virá do Senhor Jesus Cristo. Então, nós estamos aqui justamente para entender que a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela vai acontecer porque o Senhor vai galardoar a sua igreja. O Senhor voltará para galardoar cada um de nós. Ele virá para nos dar corpos glorificados. Ele virá para fazer novas todas as coisas. Ele virá para exercer juízo e justiça. Amém, meus irmãos? Não é tão bom isso? Então, quando nós estamos falando aqui da volta do Senhor Jesus, nós falamos que Ele virá porque a Bíblia diz que Ele virá. Nós falamos que Ele virá, e por que Ele virá? Ele virá para que cada um de nós sejamos galardoados. Ele vai vir julgar as nações, Ele virá julgar os ímpios, Ele virá julgar todas as hostes espirituais da maldade, Ele virá julgar o diabo, o anticristo, mas principalmente Ele virá para galardoar a sua igreja. Então não fique pensando assim, poxa, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto, sabe? Eu estou dando meu sangue por essa igreja e não ganho nada. Saiba de uma coisa, o Senhor já olha para você. O Senhor tem olhado pela tua casa, Ele tem olhado pela tua vida, você está nas mãos do Senhor. Nunca pense assim, o tempo que eu estou dando para a obra de Deus é um tempo perdido. Não é perdido, está sendo contabilizado cada momento teu na obra do Senhor. Amém, meus irmãos? Isso é bom demais. Eu quero que você fique de pé aí, onde você estiver. Temos que estar indo para os finalmente. Infelizmente, teríamos muita coisa para falar para vocês nesse aspecto, mas não podemos. Estamos debaixo de um decreto dado pelo governo do Estado de São Paulo e pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, e queremos exercer, estar debaixo desse decreto, sendo exemplo, tá? Então eu quero orar com você. Talvez você é líder de célula, ou talvez você é um coordenador, supervisor, pastor, não sei. Eu já tive por diversas vezes, sendo pastor, eu já estive desanimado. Por isso que eu não condeno nenhum dos irmãos que de repente fala, pastor, estou tão desanimado, estou tão triste, pastor, estou tão angustiado, eu não sei se eu continuo sendo líder de célula. Eu não condeno, porque eu passei por isso, eu tive isso. Por 2 vezes eu deixei o pastorado. E me sinto envergonhado por conta disso, sabe? Mas eu conto para que você não faça o que eu fiz. Eu conto para que você sinta-se fortalecido, juntamente comigo. Porque quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a palavra do Senhor, que ela diz que o Senhor Jesus voltará. Ele voltará para galardoar, para poder recompensar aqueles trabalhos na sua obra. Eu me sinto, sabe, lisonjeado, saber que o próprio Senhor
tem esse interesse de fazer por mim. Então, eu falei, Ele me amou tanto. Então, de repente, você está em casa, está triste, talvez com tantas coisas, talvez você esteja pensando, minha célula está minguada, os irmãos não participam. Esquece isso, irmão. Olha para Cristo, não olhe para as circunstâncias, olha para Jesus, coloque o seu olhar nele. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo, Ele vai fortalecer os teus ânimos, Ele vai fortalecer o teu coração. O Espírito Santo vai gerar em você um calor, sabe? A temperatura dentro de você vai ser superaquecida pelo Espírito Santo, e você vai falar, Senhor, eu quero mais, eu quero mais. Amém, meus irmãos? Jesus está à porta. Ele vai vir mesmo, pastor? Ele vai vir, porque a Bíblia, ela é inerrante palavra de Deus, ela é fiel, ela não mente, e ela diz que o Senhor Jesus vai voltar. Os sinais que acontecem no mundo já estão anunciando essa volta. Mas pastor, por que Ele vai voltar? Ele vai voltar para julgar todas as coisas, e todos nós, os filhos de Deus, tem que estar animado, vigilante, e falar, eu quero que Jesus volte, porque eu quero comparecer diante desse tribunal, que é o tribunal de Cristo. Eu quero poder ouvir a voz do meu mestre, do meu Senhor. Então, anima o teu coração, sabe que você está debaixo da mão do Senhor, nada vai te acontecer, você está guardado, não tenha medo, deixa o medo para o mundo, deixa o medo para aqueles que não têm Deus, que não crê no Senhor. Você que crê no Senhor, não tenha medo, seja forte, seja corajoso, porque o Espírito Santo, Ele habita dentro de você. Aleluia, amém, meus irmãos? Então eu quero fazer uma oração com você, onde você estiver. Teu coração está temeroso, sabe? Anima o teu coração, porque Jesus está voltando, Ele está às portas. Anima o teu coração. Eu quero que você coloque assim a tua mão sobre o teu peito, sobre o teu coração. Eu quero fazer uma oração com você. Diga assim, onde você estiver, fale mesmo, não importa quem está do teu lado. Eu quero que você repita essa oração. Diga assim, Pai, em nome de Jesus, eu aceito a tua palavra, aplico a tua palavra no meu coração, e eu te peço, fortalece o ânimo, fortaleça o meu coração. Senhor, eu entendo que todas as coisas já estão anunciando que o meu Senhor volta, e eu creio nisso. Diga assim com a tua boca bem forte, eu creio que o Senhor Jesus está às portas, a trombeta vai tocar e Ele vai voltar. Pai, nessa noite, anima o meu coração, anima o coração dos meus irmãos, em nome de Jesus, porque somos uma igreja de vencedores, e a tua palavra diz, somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Amém, aleluia. Vamos louvar ao Senhor?